Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz de Cristo Jesus, é muito bom ter você aqui no Sementes da Graça. Hoje vamos falar sobre esquecimento. Todos nós temos um passado. Algumas lembranças aquecem o nosso coração, enquanto outras ainda doem. O problema não é termos um passado, o problema é quando o passado se torna esse lugar onde nós resolvemos morar. Há pessoas que não avançam porque estão presas a erros antigos, culpas não resolvidas, feridas que ainda estão abertas ou até conquistas que já ficaram para trás. Nesses dias estamos tendo oportunidade de experimentar recomeços. Recomeços que não negam a nossa história, mas nos ensinam a romper com aquilo que nos impede de avançar. O texto em que nós vamos refletir hoje está na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler o capítulo 3 e os versos 13 e 14. O texto nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de mais nada, precisamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de esquecer tudo, literalmente. Ele não está dizendo, finja que nada aconteceu, ou apague toda a sua história. O próprio Paulo tinha um passado pesado. Ele perseguiu a igreja, consentiu na morte de cristãos, lutou contra a fé que depois passou a anunciar. Mesmo assim, ele diz, uma coisa faço. Isso nos ensina algo importante, que o passado pode ser lembrado, mas não pode governar o nosso presente. Paulo não nega a sua história, mas ele se recusa a ser definido por ela. O passado se torna um problema quando nos prende à culpa, à vergonha, ao medo ou à acomodação. Existem dois perigos aqui. O primeiro é o passado doloroso, que fica nos dizendo, você falhou, você não é digno, não adianta tentar de novo. E o segundo é o passado glorioso, que sussurra, você já fez o suficiente, seu melhor tempo já passou. Esses dois tipos nos paralisam, tanto o passado doloroso quanto o glorioso. Eles podem impedir o nosso avanço. E é claro, sabemos que Deus não nos chamou para ficar parados. Agora, o que significa esquecer o que ficou para trás? O que é esse esquecimento? Quando Paulo fala em esquecer, ele está falando de tirar o foco. É como um corredor em uma prova. Quem olha para trás perde velocidade. Quem corre olhando para o retrovisor tropeça. Paulo está dizendo, eu escolhi não viver olhando para trás. Isso não é um sentimento, isso é decisão espiritual. É escolher diariamente não permitir que o passado determine o nosso presente. É preciso avançar para o que está diante de nós. Paulo não apenas deixa algo para trás, ele avança para algo que está à frente. Ele diz assim no texto, avançando para as coisas que estão diante de mim. Recomeços verdadeiros não são só sobre largar pesos, são sobre assumir um chamado. E qual é esse chamado? Prosseguir para o alvo.
para o prêmio da soberana vocação de Deus. O foco do apóstolo Paulo não é quem ele foi, mas quem Deus o chamou para ser. E Cristo está no centro dos nossos recomeços. Tudo isso acontece em Cristo Jesus. Paulo não diz assim: eu consegui sozinho, eu me reconstruí, eu superei. Não. É em Cristo, é pela sua graça, é pela cruz. Seu passado não foi apagado, ele foi redimido. O Cristo que perdoa também é o Cristo que direciona. O Cristo que cura também é o mesmo que chama. O Cristo que restaura também é o Cristo que nos envia. Talvez hoje nós estejamos carregando culpas que Cristo já perdoou. Talvez nós estejamos presos a erros antigos, vivendo de lembranças e não de propósitos. Recomeços que vêm de Deus exigem um passo de fé, exigem deixar o peso, ajustar o foco e avançar. Agora, olhe para a sua história. O que você precisa deixar para trás para obedecer ao chamado de Deus hoje? Que passado ainda está segurando os seus passos? Recomeços que vêm de Deus não apagam a história, mas redirecionam o nosso coração. Quem fixa os olhos em Cristo encontra força para deixar o passado e a coragem para avançar no propósito. Se essa semente falou com você, não fique parado, dê um passo, ajuste o foco, porque como já foi dito por alguém, é para frente que se anda, é para cima que se olha e é lutando que se conquista. Se você ainda não é inscrito, te convido a fazer parte da família Sementes da Graça. Curta, comente e ative as notificações. Que o Senhor te abençoe nesse dia e não se esqueça, compartilhe a graça. Até a nossa próxima semente.